Partidos de oposição, movimentos sociais e entidades da sociedade civil iniciaram um protesto contra o projeto do governo que regulamenta a exploração mineral na Amazônia, em terras indígenas e em área de fronteira. Os equívocos desse movimento incluem o primeiro, que é o equívoco legal, porque a Constituição de 1988, em 2 de seus artigos, o 176 e o 231, já autoriza a mineração em terra indígena. O artigo 176 estabelece a distinção entre a propriedade do solo e a propriedade do subsolo, que seria da União, apenas remetendo à exploração em terra indígena e área de fronteira à regulamentação do Congresso Nacional. O artigo 231, no parágrafo 3º, detalha que no caso de mineração em terra indígena, além da autorização exclusiva do Congresso, essa atividade deve assegurar que as comunidades atingidas serão ouvidas e que também participarão dos resultados da mineração. Se quisermos ir adiante, podemos também ver retrospectivamente a tentativa de regulamentação dessa mineração na Amazônia, em terras indígenas e em área de fronteira. A primeira delas, do senador Severo Gomes, senador de São Paulo, ainda no governo Sarney, que apresentou um projeto de lei regulamentando essa atividade. O projeto chegou a ser aprovado no Senado Federal e depois adormeceu em uma das gavetas da Câmara dos Deputados. Em 1991, o deputado do PT, Aloysio Mercadante, também apresentou um projeto de lei regulamentando a atividade de mineração em área indígena. Em 95, foi a vez do senador Romero Jucá apresentar um outro projeto. No ano 2000, foi a vez do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso enviar um projeto de lei ao Congresso. Em 2006, foi o governo do presidente Lula, do Poder Executivo, enviando um projeto de regulamentação de mineração em terras indígenas ao Congresso Nacional. Em 2007, foi a vez também do governo do presidente Lula reenviar outro projeto a partir do Ministério da Justiça. Portanto, a mineração em terra indígena, na Amazônia e em área de fronteira, além de ser um assunto pacificado pela Constituição, já foi tratado em quase todos os governos recentes do nosso país. O mais recente, inclusive, foi o do presidente Michel Temer, que recebeu uma reação muito forte de organismos internacionais, de ONGs, de personalidades, que nós devemos desconfiar mesmo das motivações. Por quê? Que país do mundo, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, a China, abririam mão de explorar minérios em 2/3 do seu território? A Amazônia representa 2/3 do território brasileiro. Eu pergunto ainda, que país do mundo abdicaria, no caso da área indígena? O Brasil tem 130 milhões aproximadamente de hectares de terras indígenas. Isso representa também aproximadamente 13% do território nacional. Nas áreas indígenas já acontece a exploração de minérios. Peguemos o caso da área Roosevelt, lá no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, com massacres de garimpeiros, com crimes sendo cometidos numa das maiores reservas de diamante do mundo, com a presença de contrabandistas que chegaram a ser presos pela Polícia Federal. Então, na verdade, essa mineração em área indígena já existe de forma criminosa, sem proteção do meio ambiente, sem beneficiar as populações indígenas, sem que os municípios, os estados e a União recebam um centavo de tributo, sem que se gere também $1 de reservas cambiais para o Brasil. Aliás, aqui há vizinhos que são grandes exportadores de ouro, sem possuírem uma mina de ouro, naturalmente, boa parte desses minérios contrabandeados do Brasil. Então, o que há de necessidade é que o Brasil encontre um caminho, um acordo, para fazer a mineração em terra indígena
na Amazônia, em 2/3 do nosso território, de forma responsável. Em primeiro lugar, protegendo as populações mais pobres da Amazônia, não só as indígenas, as ribeirinhas, que podem ser beneficiadas com a exploração dessa riqueza. Em segundo, que se faça isso protegendo o meio ambiente, com tecnologia, com a fiscalização do Estado. Em terceiro lugar, que isso resulte em benefícios para o Brasil, para os municípios, para os estados, como já disse, em forma de tributos e também de reservas cambiais. Não há por que se vedar ao Brasil, aos brasileiros, o acesso e o usufruto dessa riqueza. Como abrir mão de diamante, de ouro, de petróleo, de urânio, de ferro e de outros minérios que se encontram debaixo do solo da Amazônia. A não ser que haja aí também interesses inconfessáveis, que podem existir, tá certo? Além dos interesses legítimos da proteção dos índios e do meio ambiente, que mais do que legítimos são necessários, podem também existir outros interesses. Vamos ver. Só há no mundo duas fronteiras minerais, ou seja, fronteiras minerais são áreas que não foram ainda concedidas, que podem ser exploradas. Essas fronteiras estão na África e no Brasil na Amazônia. Na África, nós conhecemos os problemas enfrentados pelas companhias mineradoras, que é a insegurança jurídica, as guerras tribais, o custo elevado de se obter uma concessão, tendo que se armar um exército, manter um exército. Então, ali o custo é muito elevado. E o Brasil pode entrar nesse mercado sem esse custo, o que deve, naturalmente, assombrar a concorrência e os grandes interesses internacionais. Então, para eles, talvez seja mais confortável, mais cômodo deixar os nossos minérios adormecendo debaixo do solo ou das terras indígenas ou das áreas de fronteiras da Amazônia e daqui a 50 anos, quem sabe, sem um Estado nacional forte, eles possam negociar esses minérios em outras condições. Por essa razão, é preciso que os movimentos de oposição, os partidos, as entidades sociais, levem em conta isso, para não participarem de um movimento de traição nacional, de traição aos interesses do povo brasileiro, aos interesses do Brasil. É preciso que se faça a defesa das populações indígenas, do meio ambiente e dos interesses nacionais, sem separar um do outro. Não há por que contrapor os interesses, as aspirações dos nossos índios, das nossas populações indígenas, aos interesses dos demais brasileiros. Não há por que separar o interesse da proteção do meio ambiente da Amazônia do interesse geral do país. É, em primeiro lugar, ao Brasil que interessa proteger a natureza, proteger o meio ambiente, mas não tornar isso incompatível com o aproveitamento das riquezas que existem no nosso solo e no nosso subsolo. Sob nenhum pretexto isso pode acontecer. Nem a pretexto de se combater governos que são transitórios. Você pode fazer oposição a qualquer governo, sem fazer oposição ao interesse do Brasil.